Saia na frente da sua concorrência com um curso completo que te ensinará a bombar suas redes sociais e sua marca de maneira simples e prática, mesmo que não tenha nenhuma experiência com design. Não perca essa oportunidade e venha se atualizar com a gente. Faça logo sua inscrição. Cara, se o ser humano não tivesse, assim, da outra vez eu gostei muito das conclusões que a gente acabou chegando, assim, de que a sociedade evoluiu tanto... E a gente chegou em alguma conclusão? Algumas. Não tantas. Eu agora fiquei com medo. Mas, tipo assim, de que todo esse desenvolvimento tecnológico do ser humano se deve a meio que ter terceirizado o córtex pré-frontal na linguagem. Tipo, a gente tem o ser humano que nasce hoje, ele tem da onde colher já informações que são armazenadas, que talvez outras espécies não tiveram essa capacidade. A cultura, né? A cultura. Se a gente não tivesse desenvolvido isso, talvez a gente vivesse melhor. Tipo, naquele aspecto de, tipo assim, a incompatibilidade que tu fala evolutiva, ela se deve muito a gente ter desenvolvido isso. Porque pensa assim, se a gente pegasse seres humanos e jogasse numa ilha, esses mas aí, cara, é que assim, quando eu falo isso nos lugares, os caras falam, porra, então você tá falando pra voltar a viver lá no passado. Ninguém tá falando isso, cara. Porque lá no passado, com 24 anos, caía seus dentes e com 30 você morria. Com 30 você morria, não é isso, tá ligado? Pisava num negócio e ia morrer de infecção. Como espécie, hoje a gente tá muito bem. É, exato. Tu acha que ele tá no auge? Só que talvez a gente está sendo esmagado pelo nosso próprio desenvolvimento. Nosso próprio crescimento está esmagando a gente. Talvez. Cara, eu vi uma série da Netflix, Death Robots, alguma coisa assim. E tem um episódio que, tipo, resumindo, tinha um humano conversando com uma espécie muito louca lá no espaço. E eles estavam meio que numa meio que briga de ego, assim, pô, a minha espécie é foda. Briga de ego é ótimo, né? Briga de ego por causa da espécie, velho. Que nem os caras lá ficaram putos com as baratas. Tipo isso. E daí ele fala assim, cara, vocês nunca vão nos destruir, a gente é uma raça inteligente. E daí a outra raça era tipo ela meio que desenvolvia várias criaturas porque ela precisava. Tipo, ela precisava de várias criaturas guerreiras, ou precisava de criaturas que produzem. E daí, pra falar com o humano, ela criou uma espécie que era inteligente. E daí eles estavam meio que brigando assim, pô, o ser humano é muito inteligente. Daí a criatura falou assim, a inteligência não é uma... Eu não lembro exatamente como ela falou, mas tipo, a inteligência não é uma capacidade boa para evolução. Que tipo, é uma parada que pode fazer o ser humano se autodestruir. Pode. Aí se tu for parar pra pensar, bombas atômicas. Por exemplo. Sabe? Ou, toda a merda que tá acontecendo no mundo. E eu acho que isso, de certa forma, até dá pra gente pensar em termos de qualquer esporte. Até qualquer espécie que consiga um sucesso do jeito que a gente conseguiu de colonizar o mundo, vai transformar profundamente o ambiente. Eu não sei quantas espécies extinguiram desde que o ser humano surgiu. Mas é provável que depois do meteoro nós sejamos um dos grandes... Teve as grandes extinções causadas pelos humanos, né? E talvez a gente seja o grande meteoro. A gente, cara... Até no livro do Reinaldo José Lopes, esse 1499, ele fala, o Brasil naquela época, ou talvez um pouco antes, quando ele retrata, ele faz mais ou menos um desenvolvimento histórico ali, tipo, tinha tatu do tamanho de carro, velho. Os tatus de preguiça gigante, uns mamute. E é muito recente, pô. Só que o ser humano destrói tudo, né, cara? Porque é importante. Por isso que eu falei que os macacos provavelmente daqui uns 200 anos não vai ter mais. Se os gorilas tivessem chegado no grau de desenvolvimento que a gente chegou, provavelmente era um monte de gorila já tá pra dentro dos macacos agora. Esse é um podcast aqui, vários gorilão. Deve ser demais, pô. Cara, mas... Informação minha cabeça tá explodindo. Mas sei lá, velho. Isso é meio perturbador essas paradas, vocês não acham, pô? Cara... Vocês não ficam um pouco perturbados? Então, assim, mas aí tem uma coisa que eu acho interessante, a gente caminha um pouquinho para uma perspectiva mais filosófica. Assim. Para pensar, você tem que ter coragem. Ter uma coragem para você mergulhar no pensamento. Tem lugar onde a gente não quer ir com o pensamento. Certo? Tem lugar que é terrível para chegar nesse pensamento. Às vezes você precisa ter uma coragem para enfrentar coisas que são profundamente perturbadoras. Seja em termos de ciência, seja em termos de vida pessoal. Certo? Pensar é difícil. Por quê? Porque pensar não tem limite. Pensar não tem limite. A gente coloca os limites no pensamento, mas o pensamento pode ir em qualquer lugar. Em lugares terríveis.
Então, essa é uma coisa que às vezes você para e pensa assim, mas é perturbador pensar nisso. É pra caramba. Né? Tem uma coisa que é interessante, eu gosto muito disso, apesar de saber que várias pessoas sofrem por causa disso, é a história da despersonalização. Cara, isso é muito legal, velho. Eu acho que eu já ouvi falar, mas... História da despersonalização, para resumir, assim, é uma série de sensações onde você tem a impressão que você se descola da sua existência. Parece que você está sendo controlado, parece que o mundo não é real também, às vezes é a desrealização junto. Mas a despersonalização ela é fantástica, por quê? Do meu ponto de vista, apesar de eu saber que muitas pessoas sofrem terrivelmente com isso, né? Pessoas que fumam maconha, ou têm ataque de abuso. pânico, Induz. sofrem abuso. O que induz são traumas, assim. Mas, Drogas também podem induzir. isso, mas tem uma coisa interessante, isso que é para ter despersonalização, você tem que ter primeiro a personalização. E o que é personalização? Eu achar que eu tô aqui no controle de tudo. Isso cara, é fantástico. Porque é uma ilusão tremenda. Né? E a despersonalização nos lembra disso. E quando você tem uma despersonalização, você treme. Porque você dá conta que não é você que está se controlando. Que tem outras coisas te controlando. Será que a gente já causou umas despersonalizações? Cara, eu vou te falar, muito cuidado, eu devia ter dado um aviso, porque isso é gatilho para muita gente. Muita gente começa a pensar nisso que a gente está pensando Pode ter. Pode ter Eu despersonalização. li um artigo esses tempos que foi publicado na Biological Psychiatry sobre a neurociência da despersonalização. O autor, basicamente, ele faz um levantamento histórico do tema, das pessoas que estudaram, e ele trata isso no contexto do PTSD, do transtorno de estresse pós-traumático. Ele basicamente sugere, assim, que eu lembro dessa a publicação pessoa despersonaliza como um mecanismo que o cérebro tem de proteger ela. Tipo, você tá sofrendo algum tipo de abuso, etc. E o seu cérebro, ele meio que faz você ver que, tipo, não é você que tá sofrendo aquilo, é uma outra pessoa. Ele quer se afastar pra não sentir. Exato. Como se não fosse você que tinha sofrido aquele abuso. Isso é reversível? É reversível, às vezes é momentâneo, mas o problema já é que, atenderam? o problema Muitos, já muito. O problema é que a pessoa, cara, como é que você lida com a sua cabeça depois que você se enxerga de fora do seu corpo, cara? É uma memória que você fica tipo, putz. Mas tu não se sente um pouco assim, cara? Com todo esse papo do livre-arbítrio e tu não se sente um pouco despersonalizado, velho? Tipo, a neurociência não é uma despersonalização. A neurociência te leva a uma despersonalização, mas contudo, todavia, entretanto, você começa a compreender melhor como as coisas são definidas e as decisões são tomadas. A gente fala que não tem livre-arbítrio, porque na hora que você vai... Por exemplo, o que eu estou falando agora, eu não escolhi palavra por palavra. Existe uma narrativa que está mais ou menos pronta, de conhecimentos mais ou menos organizada, e quando é dada deixa, ela começa a despejar para fora. Como é que eu mudo isso? Eu mudo isso com conhecimento, com aprendizagem, mudando meus engramas. Ou seja, na verdade, desenvolvendo conhecimento sobre isso. É aquela história do cachorro que eu falei para vocês. Quando você não tem nenhuma experiência com o cachorro, a única possibilidade de resposta que você tem diante do cachorro é lutar ou fugir. Quando você tem conhecimento, esse conhecimento extra vai acionando redes extras. Não é você que aciona. Não é você que aciona o teu cérebro, é o teu cérebro que aciona o você. É diferente, você é um pedaço da narrativa do cérebro sobre o que está acontecendo naquele momento. E aí a gente tem essa sensação de self, ego, autorreferência. Eu gosto muito do termo autorreferência. Mas o fato de tu ter mais conhecimento, tipo, não te torna melhor. Tipo, como é que eu vou dizer? Não necessariamente tu vai viver melhor por tu ter mais conhecimento. Talvez. Talvez, cara. É que tem umas chaves que viram, Fermento, que, como o Fábio falou, assim, tem que ter coragem, às vezes, para entrar em uns determinados temas. Esses dias me mandaram lá no meu Instagram que o cara tava assistindo uma aula que eu dei no RD e o cara tava com taquicardia, cara. Sim, conhecimento eu vi os caras. Isso! Conhecimento gerou Isso, ativou a amígdala dele. Cara, velho. E ele falou, velho, eu tenho medo de assistir uns negócios e às vezes virar uma chave que eu nunca mais virei. Por exemplo, como é que você vai ter... É que, cara, se você não tem acesso a determinados tipos de raciocínios, é quase como se fosse uma janela que está fechada na sua capacidade de comportamento. Você não tem nem a chance de executar aquele comportamento, ou falar, por exemplo, sobre um tema, ou falar uma palavra que você nunca ouviu. Aquilo não está dentro do seu repertório. Você inclui aquilo no seu repertório na medida que você vai conhecendo aqueles tópicos. Mas isso não quer dizer que tu vai ser mais feliz ou viver Pode melhor. ser que você viva pior. Provavelmente pior. Eu acho que entra nesse perigo da despersonalização, né? Eu
eu acho que a gente tem um problema aí, que é essa coisa de classificação, que me parece uma coisa pré-puber, assim, de criança de 10 anos, sabe? Que fica classificando as coisas do que é melhor ou pior. Sabe aquela coisa... Acabou de chamar de adolescente. Mas é... Criança, pré-adolescente. Pré-puber. Mas a gente... Você acha que nossa inteligência evolui como toda? Não, a gente tem um monte de pensamento que é de adolescente mesmo, e essa coisa de classificar o que é melhor. Isso é muito comum quando você tem 10 anos. Cara, mas é que assim, a gente tá aqui conversando com um propósito. Isso. Qual é o propósito? A gente tá discutindo temas, espalhando o conhecimento, levando conhecimento para as pessoas, a gente tá debatendo. Não, funcionalmente o propósito é conseguir mais gente assistindo. Vocês querem, na realidade, audiência. Eu estaria aqui se não tivesse microfone nem câmera, cara. Eu estaria fazendo a mesma Você coisa sim, com talvez mais prazer. Você sim, mas nós não, velho.